fé não é dele. Porque ele é em Cristo. E você também é filho? Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem coisas maravilhosas para o Daniel. E tem coisas maravilhosas para você também. Pode sentar. Aleluia. É claro, se você achar que isso é muito para você, não tem problema não, pode botar para mim. Sem problema algum. Obrigado, pessoal da música. Vocês são bênçãos em nossas vidas. Não se espante quem você é em Cristo. Nós estamos aqui, tem sido uma orientação mesmo do Espírito, irmos na palavra de Deus e nos enxergarmos conforme a palavra de Deus diz, não conforme você acha ou até a religião diz que você é. Nós precisamos, sabe, quando nos colocarmos para ouvir a palavra de Deus, como nessa noite, mas na sua casa também, deixa eu ouvir, deixa eu ler, deixa eu quero entender o que a Bíblia fala ao meu respeito. Porque, queridos, a palavra de Deus e Deus são um só. Sabe como você e a sua palavra é uma coisa só. Então nós vamos verificar na palavra algumas coisas também nesta noite. Eu fico feliz porque a exposição da palavra gera luz. Ela sempre gera luz. Sabe alguns versículos que citarei que você já ouviu, mas mesmo assim deixa a revelação entrar no seu coração. É muito importante que a gente, enquanto praticante da palavra, eu creio que você é um praticante da palavra, não apenas ouvinte, você decida crer pelo Espírito, porque há um empurrão, sabe, de que eu e você, a gente decida crer pelos sentidos naturais. A palavra de Deus, quando trata de fé, não trata dos sentidos naturais. Muitas das suas percepções, muitos dos seus passos, é muito por aquilo dos seus sentidos naturais. Mas deixa eu falar uma coisa: a palavra de Deus, a fé, ela não requer que você coloque, em ação os seus sentidos naturais para entender a palavra do Espírito. A palavra do Espírito se percebe pelo seu Espírito. Amém, querido? Nós vamos percebendo aqui ao longo dos textos aquilo que eu tenho certeza que não sairemos daqui da mesma maneira que chegamos. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo. Obrigado, Pai, pela sua palavra. A palavra de Deus é Deus falando. Em Êxodo capítulo 15, como eu quero que você verifique estes textos agora, que você anote, que você vá para casa, que você faça uma revisão desses textos. Nós queremos demonstrar para você que a palavra de Deus, ela é a mesma. Ela não mudou e ela não vai mudar. Sabe o que de Êxodo 15, apenas no versículo 26, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que
trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. E eu quero compartilhar com vocês sobre este assunto, até porque este assunto ele é um assunto muito vasto na palavra, mas ainda ele é mal compreendido. Inclusive ele é mal compreendido por muitos dos cristãos. Se vocês quiserem, vocês poderão também ler o livro, né? Também tem em audiobook, o livro chamado Jesus Aquele que Cura. Jesus Aquele que Cura, do autor W. Kenyon. Há uma matéria também do segmento bíblico que se chama Cristo Aquele que Cura. Eu quero falar sobre este assunto nesta noite. Sabe por quê? Uma compreensão errada sobre um assunto da palavra vai dar para você simplesmente um resultado errado do que você quer. O conhecimento que você tenha da palavra de Deus, e se esse conhecimento, por mais verdadeiro, por mais sincero que você possa estar nesse conhecimento, se esse conhecimento ele é um conhecimento equivocado, ele não vai te dar o resultado ideal da palavra. Por mais que alguém queira chegar à vitória, mas se ele toma um rumo para Rio de Janeiro, por mais vontade, necessidade, sinceridade que a pessoa esteja naquela rota, ele pegou a rota errada. Sabe, queridos, esse assunto sobre aquilo que o finalzinho do versículo diz: o Senhor é que os cura. Você vai verificar ao longo da palavra que isso também foi muito bem apontado. Jesus é a expressão exata do Deus Pai, e Jesus veio aqui também e exerceu muitas curas, muitas maravilhas. Sabe o que eu quero já para começar aqui, em nome de Jesus, desassociar que doença tem alguma coisa a ver com Deus colocou isso em alguém, quando na verdade a palavra está dizendo, vamos verificar outros, é que Deus Pai, a sua palavra é aquele que sempre nos cura. E eu não me refiro apenas às doenças físicas. Existem as doenças emocionais, os consultórios estão cheios. Nunca foi plano de Deus um processo depressivo, um transtorno bipolar na vida das pessoas. Não, Deus está colocando isso. Não, amados, Deus aqui coloca a sua palavra. Por isso, se você quiser, pode também na internet ouvir Jesus, aquele que cura, né? Faz parte também da matéria, Cristo, aquele que cura. Quando vamos verificar na palavra, sabe, não tem como associar isso ao caráter, aquilo que nós cantamos aqui. Ele é o Pai das luzes, sabe, dele sempre vem a boa dádiva, o dom perfeito vem do Pai, vem dele. Não há sombra alguma de variação. E talvez alguma coisa que você esteja passando, sabe, e se você entender a palavra de Deus, você vai entender isso. Deus não está me dando, Deus está me dando a palavra para eu sair disso. Mas você precisa conhecer a palavra suficiente para entender o que vem dessa fonte da luz. Você está comigo? Porque veja bem, quando a gente abre também em Salmos, no Salmo 103, aqui
mais do que a palavra já está dizendo. Fica sempre com a palavra. Sabe que no Salmo 103, no versículo 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. É Ele que cura as doenças. Da mesma fonte, queridos, não vai ter algo diferente. Se essa fonte que é o Pai das luzes cura, dele não procede doenças. Existem outras causas para as doenças, inclusive uma alimentação que precisa ser melhor, inclusive uma vida sedentária que pode ter uma atividade física, enfim, mas nós não vamos encontrar na palavra um respaldo que Deus está colocando um câncer em nosso parente para ver se ele se torna mais fiel. Ele não faz isso. Ele veio, amados, na pessoa de Jesus, e Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenha com abundância. Com abundância. Nós olhamos na palavra, quando você salta do 103 para o 107, o verso 20, Jesus é aquele que cura, porque Deus, ainda na antiga aliança, já curava. A sua palavra, os profetas curaram, Naamã foi curado, tantos outros sinais e maravilhas. No Salmo 107, no verso 20, ele enviou a sua palavra e os livrou e os curou. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Sempre ele e a palavra trazendo um benefício. E a palavra de Deus, ela foi escrita e ela saiu da boca de Deus, e ela foi escrita para que eu e você pudéssemos conhecer a essência, o caráter dele. A palavra de Deus não foi escrita para Deus, a palavra de Deus saiu dele para nós, porque afinal de contas é estudando, é verificando a palavra de Deus que nós conhecemos quem ele é. Você não tem como ir olhar para a palavra de Deus. Ele enviou a sua palavra e os curou. Então é a palavra que nos cura. Fala comigo, é a palavra que nos cura. Diferente da situação de saúde, é a palavra que nos cura. É a palavra de Deus que nos cura. É a palavra de Deus. Sabe, não quero ter a pretensão de falar todos os textos. Não, vamos falar, vamos tocar poucos textos para que você entenda. Abra aí em 3 de João. O que a palavra de Deus fala sobre este assunto? Vale mais do que a Bíblia fala do que você acha. Vale mais do que a Bíblia fala do que algum ministro falou diferente. Amados, vocês precisam ser como presbiterianos. O que eu falo, vocês têm que consultar na palavra. Vale o que está escrito na palavra. Sabe que na 3ª epístola de João, só tem no capítulo, o versículo 2, olha a oração desse homem, de João, para Gaio, verso 2: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então João, amados, ele estava fazendo uma oração, e a oração de João é para que
Caio pudesse ter uma boa saúde. João estava orando para que Caio tivesse uma boa saúde. Você também pode orar para que você tenha uma boa saúde. Você pode orar para que pessoas tenham uma boa saúde, porque boa saúde combina com a palavra que nos cura. Boa saúde combina com Jesus, que já veio e já conquistou para nos dar uma vida e vida com abundância. Fica com a palavra, fica com a palavra. Aproveitando que estamos aí no finalzinho, em 1 João, no capítulo 5, estávamos na terceira epístola, do lado aí, só que na primeira epístola, no capítulo 5. Aleluia. Fique com a palavra. A palavra. Aleluia. Capítulo 5, verso 12. Você está comigo? Aleluia. Diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, como bem falou aqui Daniel acerca de estar em Cristo, nada do que eu estou te falando, nada da manifestação do poder de Deus e da sua palavra em relação a curar, em deixar pessoas saudáveis, pode estar desassociado de Jesus. É em Jesus, fala a Bíblia, é em Jesus, é nele. Nele, porque João chega a dizer que quem tem o Filho tem a vida. Se você olhar nos originais, quem tem o Filho tem o Zoé. Entende algumas coisas que isso significa? Significa a plenitude da vida, em essência, vida real, vida genuína, vida ativa, vida vigorosa. Quem tem o Filho tem o próprio Deus, amados. Agora, muitos cristãos aceitam também que quem tem Jesus tem a vida e vida eterna. Amém, queridos? A mesma vida eterna que já nos livrou, sabe, da condenação eterna, é a mesma vida eterna, o mesmo pacote que já nos foi dado a saúde divina para nós. Graças a Deus por esse plano do Senhor. Eu sempre faço referência que nós não somos contra a medicina, nós não somos contra os tratamentos naturais, nós somos contra que as pessoas estejam sofrendo e elas não dêem um passo para ver melhoras na sua vida. Se essa melhora pode vir pela medicina, graças a Deus por isso, porque foi o próprio Deus também que deu a inteligência para que a medicina só avance. Mas existem algumas coisas que a medicina não consegue fazer, e ainda assim esse nome sobre todo nome tem poder. Seria uma ignorância não considerarmos tudo que já a medicina avançou, mas seria um outro extremo da ignorância não considerar que o poder de Deus está ativo, ele é permanente, ele é eterno, e o nome de Jesus, amados, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque nós estamos baseando, amados, que Cristo é aquele que cura. Cristo é aquele que cura. Fala comigo, Cristo é aquele que cura. Abra sua Bíblia, pertinho também aos Hebreus 13. Pastor, cura só foi na época dos discípulos, cura só foi na época dos apóstolos. Sabe que quando eu olho a palavra de Deus,
em Hebreus 13, verso 8: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para todos sempre. Como eu posso associar que o nome de Jesus é o mesmo? Em qualquer situação, em qualquer tempo, e desconsiderar que cura não é mais para o nosso tempo, que prosperidade não é mais para o nosso tempo, porque Cristo é aquele que cura, e aquele que cura, o seu nome é para sempre. É para sempre. Sabe que sofrimento nunca teve nos planos de Deus. Quando você olha para o Éden, sabe, não havia ali nenhum planejamento para o homem sofrer, para o homem padecer, para o homem passar por câncer, para o homem passar por uma AIDS, para o homem passar por qualquer outro. Isso nunca foi plano de Deus. Sabe que doença está associada ao pecado, pecado está associado à morte que isso gera, mas Cristo está associado à vida. O seu mais completo pacote, ele continua oferecendo. Sabe, você sempre vai ouvir os ministros aqui sobre a palavra de Deus. Sabe que isso está associado a Cristo, e a manifestação do poder de Cristo está associado à palavra. Sabe que em Hebreus, capítulo 11, você está no 13, vai para o capítulo 11. Sabe quando diz que você precisa sair do conhecimento natural, não queira exercer, sabe, a manifestação do poder de Deus na sua vida pelos conceitos naturais, porque fé não se exerce assim. Fé se exerce pela palavra. Então, olha que coisa aqui em Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu sei que esse versículo não é novo, mas os princípios estão aqui incutidos. Toda vez, amados, que eu quero manifestar, rogo a Deus uma manifestação do seu poder na minha vida, nunca vai faltar poder de Deus, nem para mim, nem para você. Mas esse poder precisa encontrar fé, e fé nós encontramos em ouvindo a palavra de Deus. E todas as vezes que eu quero manifestar fé, eu sempre vou manifestar no presente, agora. Fé não é futuro, fé é agora, porque fé é a certeza. As pessoas querem exercitar fé, exercitando esperança. Esperança é algo futuro. Quando você manifestar um pedido a Deus, quando você manifestar esse pedido e você quer exercitar a fé, você deve fazer baseado em Hebreus 11, verso 1. Agora, ora, a fé é a certeza. Pai, obrigado, porque eu já sou curado. Mas, pastor, ainda há uma manifestação física desses sintomas do meu corpo. Então, não queira exercer fé pelos sentidos naturais, exerça fé pelos sentidos espirituais. E o sentido espiritual é a palavra de Deus dentro de você, é o que está escrito e eu creio. A Bíblia fala assim, é assim que eu vou falar, porque a fé, quando digo a fé, tem uma voz. Jesus, para parar, tem que ele usou uma voz. Jesus, para amaldiçoar a figueira, ele usou a sua voz. Deus, para criar a luz, ele usou a voz. Os discípulos, para exercer o poder de Deus em nome de Jesus, foi com Pedro assim, foi com Paulo assim, todos eles souberam usar
você diz: eu não posso. Isso é uma fé negativa. Isso é a sua voz está dizendo: não dá para mim. Então essa voz está sendo contrária à palavra de Deus. As pessoas querem o favor de Deus com uma voz, com uma palavra contrária à palavra de Deus. Deus se associa a mim e a você. Deus não faz exceção de pessoa. Ele se associa a mim e a você, desde que a nossa voz se assemelhe à sua palavra. Você precisa exercer uma voz de acordo com a palavra de Deus, porque essa palavra ainda continua, porque ela é Deus falando. Mas o que a voz da incredulidade faz? Mas espera aí, o sintomas ainda está aqui, eu ainda estou sentindo, ou seja, os sentidos naturais estão operando, atrapalhando a sua fé. Você nunca vai exercer fé no sobrenatural de Deus sendo guiado pelos sentidos. Os sentidos, mas pastor, eu ainda estou percebendo, sabe, o meu pé, o meu joelho, sim, mas você precisa agora perceber a palavra de Deus no seu espírito. Eu sou curado porque a palavra de Deus me garante que eu sou curado. Eu sou curado porque pelas pisaduras a Bíblia diz que Jesus já me curou. Eu vou exercer fé, e para exercer fé você vai exercer eu agora. Pai, obrigado, porque eu já sou curado. E mesmo com os sentidos ainda naturais, e mesmo com ainda alguns sintomas de dor, pela fé, pela palavra, eu sou curado. Eu te agradeço, eu sou. A palavra do Espírito pega junto e manifesta poder. E manifesta poder. Aleluia. Sabe, quando você pega Hebreus 11, verso 1, a fé é, fala o que a Bíblia diz, fala o que a Bíblia diz que a própria medicina ainda não alcançou tudo. Não fala o que a medicina falou, fala o que a Bíblia diz. Porque se eu exerço assim, agora é importante, sabe? É importante que você desenvolva a sua fé. Porque nas ministrações, no agir dos milagres de Jesus, ele sempre dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Isso significa, amados, e o Edgar Kennedy fala sobre isso. Muitas pessoas mandavam cartas para ele, para que ele pudesse orar, e ele percebia que muitas dessas pessoas não tinham a própria fé nela mesma. Ela sempre estava com uma bengala querendo a fé dele, do Edgar Kennedy. Às vezes as pessoas precisam que cura se manifeste, mas elas querem uma bengala para se apegar da fé do outro, do pastor, do ministro, de A ou B. Não, amados, isso não funciona. Você precisa exercer a sua fé, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele tem o mesmo poder para manifestar a cura, o sobrenatural. Às vezes, amados, o que acontece é que as pessoas dizem: não, pastor, eu sei que está escrito, mas, em outras palavras, eu não creio. O senhor pode orar por mim, desde que você creia, porque não adianta alguém orar por você se nem você mesmo tem fé suficiente para receber. Não adianta você pedir alguém para orar por você se você não tem fé para receber o que você disse e pediu a ele. Isso é muito sério, queridos.
Então, muitas pessoas não alcançam, elas não alcançam os seus pedidos, e no caso de hoje, a sua cura, não, mas não foi da vontade de Deus, é sempre da vontade de Deus, a manifestar a sua palavra. E no livro de Salmos nós vemos aqui, Ele enviou a sua palavra e os curou. Você está recebendo a palavra para ter uma saúde divina. Fica com a palavra. Fica com a palavra, meu irmão. Você pode abrir aí Mateus, capítulo 13. Sabe, tem pessoas que creem em Jesus, mas tem pessoas que não creem em Jesus. Aquela pessoa que crê em Jesus e aquela que não crê, Jesus continua sendo o mesmo. Mas há uma diferença na vida dessas duas pessoas: aquele que crê e o que não crê. O que muda não é Jesus, o que muda são as pessoas. Jesus é o mesmo. Ele nem precisa provar mais que tem um nome sobre todo nome. Jesus não está querendo provar como ele funciona, porque já é. Somos nós que podemos ter acesso a uma mesa, uma mesa com muitas coisas, para que possa ser útil para o nosso alimento. Veja bem, queridos, o que as pessoas, algumas pessoas fizeram. Mateus 13, a partir do versículo 54, Jesus é aquele que cura. Mateus 13, 54, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhes vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então veja bem, queridos, que as pessoas, algumas começaram a ver Jesus como o filho do Zé. Começaram a ver Jesus, um irmão, de tantos que ele teve aqui, o irmão de Tiago, o irmão de Simão, o irmão de Judas, o Jesus que tinha outra irmãs, sabe? E eles ficaram admirados no 54 por tudo que estava acontecendo, mas na verdade, essa maneira admirável que eles ficaram diante de Jesus, no 57 diz que o resultado foi que eles ficaram tão escandalizados que eles não aceitaram que Jesus poderia fazer a vida deles. Eles ficaram escandalizados. Então, na hora de Jesus realizar milagres, o 58 diz que não realizou muitos milagres ali por causa porque ele não quis. A incredulidade barra o poder de Deus. Amados, o poder de Deus está na sua palavra. Eu tenho certeza que o mesmo poder de Deus que estava lá com Jesus é o mesmo poder de Deus que está hoje aqui por causa da sua palavra. O mesmo poder de Deus para salvar pessoas como foi no passado é o mesmo poder de Deus para salvar pessoas hoje. O mesmo poder para curar pessoas é o mesmo poder que cura hoje. Mas a mesma
incredulidade pairou, também pode impedir que pessoas aqui recebam o poder de Deus nessa noite. Você acha que isso tem a ver com a vontade de Deus? Não, Deus não quis me salvar, Deus quer salvar todos. Deus não quis me curar. Se Ele quer salvar todos, porque Ele quer salvar alguns. Se a salvação é para todos, a cura é para todos. Só depende de você. Sabe, em vários aconselhamentos, tanto eu quanto a Deus, às vezes as pessoas estão com essa turbulência mesmo mental, né? Estão sendo acompanhadas, mas querem o recheio da palavra. Você vai começar renovando a sua mente. Você vai começar renovando a sua mente, porque nenhuma oração é tão ungida que possa fazer você renovar a sua mente. Quem pode renovar a sua mente é você mesmo. E renovar a mente, amados, é um prato cheio, lindo, para o poder de Deus se manifestar. Sabe, irmão Kenneth Hagin diz em um dos seus livros, Igreja Triunfante, descobri durante muitos anos de ministério, que a maioria dos problemas das pessoas não procede de demônios. Eu descobri, ele está falando isso. A maioria dos problemas não procede de demônios, mas de ter uma mente não renovada. Muitos problemas que as pessoas passam têm a ver com não ter uma mente renovada. Muitos cristãos não renovam suas mentes, né, para pensarem em linha com a palavra de Deus. Eles creem, pensam e falam as coisas erradas, e por causa disso tem problemas emocionais, mentais, prisões, e estão conscientes, sabe, convidando os ataques do inimigo, porque deixa uma porta bem aberta. Mente não renovada. Falar de cura, falar de milagre, falar de poder de Deus, é falar da importância que você precisa dar para você renovar sua mente. Cristo é aquele que cura. Cristo é aquele que cura. Sabe que quando nós olhamos para a palavra de Deus, por favor, em João capítulo 6, verso 63, sabe que diante de uma enfermidade, diante de uma situação que ainda não se resolveu, talvez cristãos decidem chegar à seguinte conclusão: eu já pedi, nada aconteceu. Se nada aconteceu, eu vou deixar de crer. Mas aonde que a Bíblia ensina a você desistir de crer? As pessoas, muitas vezes, elas aceitam uma circunstância, mas não decidem permanecer na palavra, permanecer na palavra, permanecer na palavra, até que a palavra se torne revelação dentro de mim e dentro de você. Não desista. Porque quando eu olho a palavra de Deus aqui em João 6, verso 50,